noite a todos. Eu sou a Gabi, diretora do Rota. Vamos dar início agora a mais um dos eventos do seminário do 5º Rota, Festival de Roteiro Audiovisual. Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam o 5º Rota, Festival de Roteiro Audiovisual. Gostaria de apresentar a Carla e o Evandro, os outros diretores do Rota que estão aí. E a Juliana, assistente de produção, que está aí também comandando o Zoom. Boa noite. Antes de apresentar esse evento, eu queria dizer que o seminário é uma das linhas de ação do festival. Nós temos também a Mostra Competitiva de Curtas, e eu convido vocês a maratonar os filmes que estão disponíveis no site. A Ju pode colocar o link da mostra no chat, por favor, Ju? Temos também o Laboratório de Projetos de Série, e eu convido vocês a assistirem o Pitching do Lab amanhã, às 14h30, através do Face do Rota. O PIB aberto ao público e tem votação popular aberta através do site. A votação começa assim que o pitching se encerra. Temos ainda o concurso de roteiros de curtas. Essas 3 linhas, esse ano, terão prêmios em dinheiro. Nós temos ainda o Encontro de Negócios, que nessa edição conta com 21 empresas participantes. E eu gostaria de convidar vocês ainda para a cerimônia de premiação, que também será transmitida ao público no próximo domingo, às 20 horas, através do Face do Rota. Enfim, chegou a hora de apresentar a atividade de hoje, a palestra Estruturas Narrativas Não Hegemônicas, que podemos aprender com o episódio final de I May Destroy. Com vocês, Maíra de Oliveira. Maíra vai falar um pouquinho sobre ela. Maíra, com você a palavra. Oi, gente, boa noite. Primeiro, queria agradecer ao convite ao festival. O Rota é um festival que eu tenho muita alegria de participar desde do ano passado como curadora, esse ano como curadora e fala palestrante, mas é péssimo esse termo, né? Mas enfim, pessoa que vai conversar com vocês aqui sobre esse assunto. Mas anteriormente, nas primeiras edições também, como aquela aluna que estava se formando, trocando com profissionais de diversas etapas do desenvolvimento, com estudantes como eu. Então, é de fato um festival que eu tenho muito carinho, além de ser aqui na cidade do Rio de Janeiro, de onde eu sou, e que hoje, felizmente, ou infelizmente, né, dadas as circunstâncias, mas a gente está podendo trocar com pessoas do Brasil inteiro. Então, parabenizar também a organização, Evandro, Carla, Ju, Gabi, todo mundo que está aqui, que eu estou acompanhando, não tanto quanto eu gostaria, mas vendo que tem uma programação super intensa. Imagino que todo mundo que está participando tem tido vários insights ao longo desses dias todos. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje trocando com vocês, com essa audiência que me surpreendeu, na verdade, porque eu estava super achando que ia ser assim, um bate-papo, a gente vai trocar com 4 ou 5 pessoas, todo mundo vai ligar o microfone, sábado à noite, a gente vai abrir uma cerveja, vai ser mais ou menos assim. E aí, quando eu vi o número de inscritos e agora vendo o número de pessoas participando, eu estou assim, um pouco chocada, confesso. Então, já peço aqui de antemão até Gente, desculpa, eu vou ficar nervosa, né? Eu sou ser humano, vou ficar estressada, vou esquecer coisas, vou usar minhas colinhas aqui que eu fiz para poder trocar com vocês. E vou ficar muito feliz, quem puder, e trocar comigo, seja no chat, fazendo perguntas ou comentários. À medida do possível, eu vou acompanhando e tentando introduzir e utilizar para que essa seja uma troca muito mais orgânica, né? E também, enfim, aquilo que todo mundo fala que não pode no Zoom, mas eu também gostaria muito, se em algum momento pudesse ouvir a voz de alguns de vocês quiserem comentar. Eu não sou do tipo chata que fica, gente, desliga os microfones e tudo mais, então fica todo mundo super à vontade, porque acho que o Rota, quando era presencial,
era, assim, esse lugar de encontro, e poder trazer esse espírito para o virtual, eu acho importante também, que a gente está muito necessitado de carinho, de contato, né? Feito este primeiro comentário, né? Vocês vão ver que eu falo pra caramba, me apresentando brevemente também, para sem ser chata, digamos assim, né? Porque a leitura de currículo é sempre chato. Mas eu sou roteirista como vocês, iniciante como vocês, porque a gente sempre está iniciando. Sou estudiosa de narrativas não hegemônicas, e tá aí o termo, né? Então me preocupo sempre com a representatividade feminina, sobretudo negra, e também de outros lugares não de hegemonia, né? Ou seja, que não falem dessas maiorias políticas, que não são nem número, mas que acabam detendo todo o poder narrativo, e com isso ditam também os modos audiovisuais e as histórias que são contadas, que são representadas e que estão aí, e que nós, como eternos estudantes, temos também uma missão de desconstruir, né? Atualmente estou como diretora-presidente da Associação Brasileira de Autores e Roteiristas, não poderia deixar de falar, porque é uma associação que é parceira do Rota também, aqui constitucional, mas que mas que não só isso, né, que é um lugar de encontro, assim como o Rota de reunião de pessoas que estão pensando a nossa profissão e a valorização da nossa profissão. Então, aquelas pessoas que estejam aqui já atuando profissionalmente ou que já tenham sido reconhecidas por festivais, diversas, tem algumas formas de se entrar, de se associar à Abra. A gente tem um site que eu já vi que alguém colocou aí, alguma associada querida, imagino, não vi exatamente quem era, acho que foi a Renata, que é o abra.arte.br. A entrada tem uma adesão que é um valor assim, muito baixo, muito simbólico, mas é justamente porque a gente quer estar cada vez mais próximo das pessoas, né, que estão fazendo e pensando o roteiro no Brasil. Dito isso, brevemente, acho que vamos entrar no nosso assunto, porque a gente tem também uma missão de falar sobre uma série muito complexa, muito interessante, muito cheia de nuances, num tempo de 1 hora. Olha isso, gente, desafio, né? Para quem conta história em curtas e médias e longas e séries e livros, falar em 1 hora deveria ser fácil, mas concisão é difícil. E aí, antes da gente entrar propriamente no tema série, eu queria compartilhar com vocês, e aí peço desculpas para quem já viu, mas de todo modo é uma possibilidade de rever e de repensar a partir da discussão do tema que a gente vai trazer aqui hoje. Compartilhar com vocês um breve insight, um breve vídeo. Estou aqui abrindo, por isso que eu estou demorando para falar. Eu espero que vocês estejam vendo. E se não tiverem, por favor, alguém da produção me avisa. I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria. I had never been outside Nigeria. We didn't have snow. We ate mangoes. And we never talked about the weather because there was no need to.
My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books, but because of writers like Chinua Achebe and Kamara Laye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination, they opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this: it saved me from having a single story of what books are. E aí eu interrompo aqui essa palestra que tem um pouco mais tempo, se estende um pouco mais, da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, como ela mesma fala, né? E aí gostaria que você fizesse um exercício sobre todas as palavras de literatura que ela fez nessa breve fala dela, né, que aqui eu uso, para audiovisual, ou cinema, ou televisão, ou qualquer outra forma de veicular histórias em que o roteiro se insira, podcast, enfim. O que a Chimamanda traz para a gente é a questão que ela chama aqui de história única, que é a forma massiva como algumas histórias entram em territórios introduzindo formas únicas de viver, ou de experienciar, ou de experimentar a existência na Terra, né? Então, ser terrena. E como que isso foi danoso para ela enquanto criança e como que ela, como escritora, precisou, de alguma maneira, subverter isso. E aí, no título da nossa fala, hoje, a nossa conversa de hoje, é Tabu Não Hegemônica, justamente para a gente refletir sobre o que é, então, essa hegemonia, o que são, então, essas histórias únicas e como que o nosso audiovisual ele ajuda, contribui fortemente, na verdade, ele faz parte dessa perpetuação dessas histórias únicas. E essa fala depois dela vira um livro, né? Tem um livro com todo esse resumo, e é muito fácil a gente achar também no Facebook. Ela tem um pouquinho mais, no Facebook não, no YouTube, ela tem um pouquinho mais de tempo, recomendo vocês olharem. E aí a gente, enquanto roteirista, escritor, contador de história, assim como Chimamanda, a gente busca, seja através do nosso repertório imagético cultural, nossas vivências, nossa história, e também nos manuais, quem nunca, né? Formas de contar aquilo que a gente gostaria de contar. E essas formas, elas têm um começo, digamos assim, mapeado, que tem a ver com uma natureza da humanidade, né, que é ser mimético, ou seja, que é de reproduzir ou de imitar aquilo que a gente vê, né? A gente sente essa necessidade de criar texto ou arte de maneira geral que vai refletir ou representar a nossa realidade, né? E aí, quando o Chimamanda traz perigo, né, junto a essa questão da história única, ela traz isso justamente por conta dessa palavra, né, dessa premissa de representar a realidade. E aí o perigo fica quando a gente entende que a realidade é uma ou algumas possíveis sobre outras.
né? Isso vai estar desde da poética de Aristóteles lá até outras formas de narrar que a narratologia veio descobrindo, e até nos manuais que a gente lê hoje, quando a gente escuta falar, por exemplo, sobre a jornada do herói. Eu imagino que todo mundo já tenha lido ou ouvido falar, né, da jornada do herói. E Chimamanda, nessa fala, ela vai falar da história única e universal como um perigo, justamente porque também fala daquelas pessoas que venceram segundo a história quis contar para a gente, né? Quando a gente era criança na escola, a gente aprendia sobre como o Brasil foi descoberto por pessoas que chegaram aqui como se nada houvesse antes, e eles descobriram, sempre na perspectiva desses descobridores dos portugueses, ou enfim, e grupos espanhóis, os europeus, de maneira geral, chegaram aqui, e essa história a gente contou, ou seja, pela ótica do herói. E quando a gente se apropria da ótica do herói em formato, em manual, em forma de contar, para recriar as nossas histórias, a gente, indiretamente ou diretamente, está reproduzindo uma lógica de história única, de história universal, de história hegemônica, de história que quer dizer que, no fim, só os vencedores é que são aqueles que merecem ter suas histórias contadas. Sobretudo quando no final dessa história a gente dá um restabelecimento de um novo status quo. E esse restabelecimento de um novo status quo é sempre um final feliz, ou uma situação em que o bandido ele é punido, e que a gente tem a sua vingança. A gente tem um final sempre que restabelece, então, aquilo que deveria ser de ordem natural das coisas. Isso tem a ver com a origem do próprio audiovisual, da própria narratologia, que é de passar uma mensagem, que é de ser pedagógica, que é de ensinar, mas também de manter determinados grupos subalternos e outros grupos no poder, né? Então, a importante reflexão que ela faz aqui, que eu convido todo mundo a fazer, é sobre o quanto as nossas histórias contadas no audiovisual, através dos roteiros que escrevemos, estão aí para restabelecer um status quo, que é um status quo que mantém hierarquias entre grupos sociais frente a outros, das mais, como eu vou dizer, das menos politizadas possíveis, aquelas que levantam abertamente uma bandeira, elas têm essa estrutura apenas por utilizar uma estrutura que tem essa origem. Eu tinha preparado algumas imagens e slides pensando assim, acho que eu vou mostrar, mas é muito ruim porque eu não consigo ver vocês. Aí me digam se faz sentido, se não faz sentido eu começar a pontuar com essas imagens. E eu vi alguém perguntando assim, a gente vai ter essa apresentação no slide? Não sei, gente, depende da produção, pergunta aí da produção de vocês, eu compartilho por mim. Então, eu vou voltar para a apresentação para a gente conseguir se guiar, porque eu me perco facilmente, mas se ficar muito ruim e a gente não conseguir se ver, aí alguém me dá um toque e eu tiro. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. A operadora de Zoom aqui é maravilhosa, né, gente? Só que não. E aí, como eu estava falando, a gente tem essas estruturas narrativas que são criadas baseadas nessa lógica de se passar uma mensagem final, onde tem um grupo que, enfim, que é o vencedor, que vai, de alguma maneira, restabelecer ao longo da sua narrativa, da sua história, do seu percurso, da sua jornada, um status quo, né? E a gente teve isso unido. Alguém está desenhando na tela, não sei quem, não sou eu que estou controlando, não, tá? Tem alguém unido que vai... Eu não sei como tirar. Quem seria a pessoa que apareceu aqui escrevendo na tela, gente? Invasões. E aí a gente conhece ela como a jornada do herói, né? A jornada do herói, na verdade, ela é já um derivado de um compêndio, de um levantado de mitologias que o José Campbell fez em 89, que é o Horário das Mefassos, que ele vai traçando a partir de um levantado de mitos e de histórias de diversos povos, né? O que ele chama de monomito, né? Ou seja, que é essa forma de
de contar, onde se tem uma estrutura que a gente depois vem conhecer com vlogger e outros, como essa jornada no herói, que tem esse arquétipo principalmente masculino, né? Como aquele que vai sair a partir do seu mundo exterior, do seu confronto com o mundo exterior, se entendendo e entendendo uma problemática para apresentar um final possível que tem, como eu estou falando, tem a ver com esse restabelecimento desse status quo, né? Isso a gente vai encontrar até hoje em diversos formatos diferentes, na literatura, no audiovisual, no teatro, enfim. E está tudo aí muito bem descrito, e vou passar rápido porque não é exatamente o que a gente queria falar, mas eu quero dizer com isso é que com essa estrutura narrativa, a gente se apropria e cria estereótipos que são modos de contar a história, que através de pessoas muito específicas, com os traços definidores, ou seja, eu definido por uma única característica, que perpetuam, então, a hegemonia, ou seja, restabelece um status quo, como eu vinha falando. E diversos outros paradigmas de roteiro foram levantados a partir desse primeiro tratado do Campbell, né, que tem uma primeira conversa com Aristóteles, e por aí vai, e todo um levantamento de mitos que ele traz. E eles tentam, então, criar formas de contar. Né? Formas de contar, e o que eu estou aqui querendo desafiar e brincar e trazer para a gente pensar é como que essas formas de contar, elas restabelecem novas formas únicas de contar, novas formas ditas universais de contar, sob a ótica sempre de uma pessoa que tem, com isso, um poder de restabelecimento de status quo que vai colocar grupos em detrimento de outros, né? E como que fica, então, a perspectiva, já que a gente viu que é uma perspectiva ligada muito ao herói, à figura masculina, como que fica, então, a energia feminina, né? Aqui, quando eu falo feminino e masculino, não estou falando homem ou mulher, não estou falando sobre questões de energia, como eles mesmos levantaram, né? E como que a gente pode pensar isso para além da jornada de herói, né? Algumas autoras começaram a fazer uma crítica a Campbell, né? E a partir da década de 90 e depois em 2009, e ainda assim isso ainda segue, pensando novas formas de contar, só que numa perspectiva feminina, né? Aqui eu boto feminista entre aspas, porque depois a gente pode discutir por que não seria, mas essas formas elas trouxeram, construíram novos estereótipos, né? Novos estereótipos que partem de uma visão, né, também de estudos antropológicos e psicológicos, muitos também apoiado no Jung, né, onde essa jornada ela não seria mais de encontro com algo exterior, mas de encontro com algo interior, um eu verdadeiro, né, apesar das forças contrárias estabelecidas por uma dinâmica social. Então, seria muito mais um encontro de si consigo mesmo, um eu, um interno. Mas, ainda assim, essas novas formas de narrar que essas autoras trouxeram, ela parte de uma desmistificação do papel da mulher ou do feminino, mas elas constroem uma remitificação, né? Elas constroem novas formas de narrar que, novamente, trazem outros grupos sociais como dominantes, e muda-se um pouco a dinâmica, mas se segue contando uma história ainda assim universal, ainda assim única, ainda assim numa tentativa de criar novas estruturas sociais, mas sem nunca abrir espaço para a pluralidade de narrativas, né? E aí a gente chega a, de fato, o que a nossa queridinha da noite, digamos assim, e acho que do ano 2020 todo, que é a Micaela Coel, que, em contraposição a isso, né, a gente, só pelos signos dessas imagens aqui representadas, a gente entende o quanto há um deslocamento. E aqui a gente pode levantar diversas hipóteses, seja do ponto de vista de quem ela é, do que ela representa, de quem atravessa, ou dos produtos em que ela esteve, seja como criadora, né, que é o Chewing Gum, atriz e tudo mais, ou atriz simplesmente, ou produtora e atriz, como no Black Earth Rising.
E a Micaela, ela é essa multiartista, né? Atriz, roteirista, cantora, compositora, poeta, dramaturga, tudo isso. Ela nasceu na Inglaterra, ela é britânica, apesar dela ter uma origem ganesa, né? Os pais dela são de Gana. E ela foi criada lá na Inglaterra com uma mãe super evangélica, a mãe dela é da neopentecostal de lá, e por isso também o Chewing Gums foi muito pensado nesse diálogo com a construção da identidade da mulher negra de origem africana vivendo na Inglaterra, com uma presença muito forte da igreja, na família, na criação, e era uma peça originalmente, né, o Chewing Gum Dreams, que ficou fazendo sucesso durante muito tempo. E isso logo né, chamou a atenção dos produtores de audiovisual. Então, ela fez um caminho que começa com a formação acadêmica, porque ela é formada em dramaturgia e tudo mais, passa pela escrita para a dramaturgia, e a dramaturgia leva até o audiovisual, né, que é um caminho também muito possível para a gente pensar aqui, fazendo um parênteses em termos de profissionalização, né, um caminho muito possível, muito interessante para se pensar como entrar no audiovisual, como escritor, como roteirista, né? Uma vez que literatura e teatro tem uma realização com custo menor, não seja mais fácil, né? E aí, depois desse sucesso todo do Chewing Gum Peça, que chamou a atenção do Netflix, e aí ela começou essa parceria para a construção dele como minissérie, né? Ela tem um tempo curto. Mas essa parceria, a gente sabe já que não deu certo, para quem acompanhou as discussões, a gente sabe que quando ela foi negociar a série, pelo qual a gente vai falar agora, ela teve uma série de questões, ela pedia 5% de direitos autorais pela obra dela, já que ela estava levando para o Netflix, e a Netflix tem um modelo de negócios que não permite, e a gente pode, enfim, discutir sobre isso, mas ela foi negada esses 5% para ela, e aí ela levou o próximo produto dela para a HBO, onde ela foi não só autora, atriz, como também a produtora executiva. Já modificando todo um cenário, né, que a gente tem no nosso audiovisual, que são essas caixinhas. A gente sabe que o roteirista ele tem uma função muito, muito inicial, né, no desenvolvimento de um produto audiovisual. A ideia muitas vezes é do roteirista, o desenvolvimento todo acompanhado pelo roteirista, pela roteirista, e nem sempre esse reconhecimento acontece no meio. Então, apesar da gente ter os nossos direitos, a lei do direito autoral está na nossa Constituição, está lá marcada, mas isso ainda é uma luta, e não é só no Brasil, né? Isso também é fora daqui. O Emily Destroy é um exemplo disso, e acredita, assim, alguns críticos até falam que essa discussão e a forma como se deu a entrada dela na HBO foi uma das formas que ela foi boicotada no Emmy e em outros prêmios que a gente está vendo que a Emily Destroy que simplesmente não aparece na lista, né? Então, que a série fala sobre a Arabella, que é interpretada pela Micaela, que é uma mulher milênio, né? Tem seus 30 e poucos anos, assim como ela, e Londrina, que ela começou a fazer sucesso no Twitter, com seus comentários irônicos lá no seu perfil Chronicles of a Fed Up Millennium, que foi um livro que depois gerou um livro, e ela ficou no radar, então, nesses concursos de escrita. Acho que isso deve conversar com muitas histórias daqui, né? Muitas pessoas devem estar um pouco também se identificaram, né, com essa questão. E aí ela começou a sofrer uma pressão para escrever, então, um novo livro, né? Quando você faz um sucesso nas redes, começou essa pressão para ela escrever esse segundo livro. E ela, dentro desse programa, ela, enfim, com seus 30 e poucos anos, com as suas questões da própria geração, da sua própria existência, de quem ela ela, no último dia do programa, começa assim, é sério, no último dia desse programa de escritora, né? Ela vai sair com os amigos, está numa balada, e ela, enfim, depois de usos entorpecentes, ela é drogada, e ela sofre um estupro. E a gente termina o primeiro episódio com ela tendo um primeiro flash disso, né? E ao longo dessa série, a gente vai... Deixa eu sair aqui um pouquinho da apresentação. E ao longo da série, a gente vai acompanhando não só o lidar dela com esse trauma, né, que o estupro causou, como todos os desdobramentos, né, desse trauma, mas também com a apresentação de outras formas de violência sexual contra a mulher,
na verdade, contra mulheres e homens, né? Porque a gente também acaba assistindo isso do ponto de vista do Kwame, que também passa por uma situação, e aí tem uma discussão em alguns episódios sobre como que isso é aceito, é visto pela sociedade de uma forma, então a gente acaba discutindo também os papéis de gênero e as questões de gênero quando a gente está falando de estupro, quando a gente está falando de violência sexual, a questão do consentimento ou não consentimento, levantado também, a visão sobre o que um homem gay pode, até onde ele pode ou não pode se relacionar, como que funciona essa questão dos aplicativos. Então a série vai trazendo uma trama que fala dessa caminhada dela nesse trauma, da vivência com esse trauma, a jornada dela como escritora, do seu segundo livro, né, já com todas as questões de pressão dos seus leitores, de pressão da editora e tudo mais, né? E também desenha um cenário de como que o assédio sexual, como que as violências sexuais, elas vão atravessar homens e mulheres de maneira diferente, pessoas hétero, pessoas homossexuais de maneira diferente. Como que a polícia vê de uma maneira, como que a polícia masculina ou a polícia feminina, de homens e mulheres, né, trata diferencialmente quem passa por essas questões. Então, a gente acompanha essas tramas ao longo desses 12 episódios e como que isso vai se desenrolando. Ela faz isso de uma maneira linear, né? Não, ela não constrói isso de maneira linear, ela tem episódios no meio da temporada onde a gente vai se adensando nessa origem desses traumas que são anteriores, inclusive, ao estupro, numa jornada de viagem onde ela volta à Itália, a primeira vez que ela vai à Itália, na verdade, onde está o namorado atual dela, num dia em que ela vai estar totalmente no passado, um episódio inteiro totalmente no passado, onde ela se encontrou na escola com seus amigos, e a gente entende qual foi a primeira vez em que a violência sexual apareceu na vida dela e como foi a reação dela. Então vai apresentando uma série de contradições nesses personagens, principalmente na Arabella, no Kwame e na amiga, que eu não lembro o nome, mas eu vou lembrar, se alguém souber, fala aqui. Nesses três amigos e como que isso atravessa eles diferencialmente, traçando então um cenário mesmo uma discussão, um cenário dessa questão, né, que é tão contemporânea, pouco debatida e tabu na nossa sociedade. Então, a análise de toda a série é de que não, ela não segue uma lógica universal, uma estrutura universal, além de trazer signos e discussões de pontos de vista diferentes daqueles que a gente sempre estava acostumado a ouvir, né? E o que a gente esperaria de uma série que fala sobre uma mulher que sofre violência sexual, né? A gente esperaria que ela fosse vingada, a gente esperaria que o agressor... Terry, isso, a Lucia falou, a Terry. A gente esperaria que o agressor fosse preso, a gente esperaria que ele fosse morto, a gente esperaria que ele fosse encontrado simplesmente, a gente esperaria que ela superasse aquilo por ela mesma e que ela encontrasse o amor da vida dela e que ela vivesse feliz para sempre. As novas formas de contar seguem fazendo a gente esperar algo, seguem fazendo a gente esperar algo que é único e que muitas vezes tem a ver com a nossa vontade de estabelecimento de status quo, ou seja, de estabelecimento de um mundo normal, de um mundo onde todo mundo é feliz, onde a gente abre a janela, os passarinhos estão cantando, né, através do trauma de uma mulher. Então, a primeira coisa que a série faz de maneira é inverter justamente a expectativa ao não nos apresentar esses caminhos, né? Não tem uma gradação para isso, para nenhum desses finais. Há sempre uma nova abertura tangencial a cada episódio de possibilidades diferentes. Então, a gente, enquanto escritor e roteirista, contador de história, a gente tem uma tendência a seguir as fórmulas já pré-estabelecidas, né? Então, um problema é apresentado inicialmente, existe, né, que é um desejo, que é alguma coisa que o personagem quer, um incidente excitante que vai jogá-lo na jornada, e essa jornada vai chegar num ponto alto, e esse vai ser o clímax da história, onde ela vai estar muito próxima de conseguir o que ela queria no começo, e depois a gente vai vendo ela percebendo que ou o que ela queria estava errado, e aí uma outra coisa se apresenta, ou o que ela queria ela vai conseguir, e aí ela vai ficar tudo bem. Né? Então, isso é o que a história única, através da estrutura hegemônica,
nos apresenta como possibilidade, o que todo manual de roteiro, toda aula de roteiro vai nos apresentar como possibilidade, e o produtor ou produtora, quando chegar no seu produto, vai perguntar, ué, mas não é assim? Ah, então não sei se é tão comercial. Então, foi uma dificuldade que a Micaela enfrentou na hora de vender o produto dela, e a gente também vai enfrentar isso diversas vezes aqui. Ah, mas aí então não posso fazer nada? Tipo assim, vou mudar de carreira, não vou ser roteirista. E o que ela faz justamente é apresentar possibilidades diferentes para a gente nessa série, por isso que eu acho que é um importante estudo de caso, né? Quando ela chega no seu episódio final e através de uma inversão de expectativas, de uma não linearidade, de um tratamento de tramas de pontos de vista diferentes, ou seja, de 3 personagens que têm signos diferentes. A Terry, uma mulher que nunca acreditou ter sofrido violência sexual, mas sofreu sem perceber, digamos assim. Do Kwame, que é um cara gay que mesmo num lugar de consentimento chegou a uma situação de violência sexual, e a própria Anabela, que passou por aquilo e tentou de todas as formas superar. E também o nosso ponto de vista enquanto criador, quando a gente entende que a gente se aproxima de um final, que são finais possíveis de um livro que ela está escrevendo. E ela passa novamente, né, por uma outra situação de estupro. Deixa eu ler o comentário aqui que chegou. A Samantha fez um comentário, a Samantha e a Gabriela tinham feito um comentário sobre Orange is the New Black, como eles fazem isso também, eles disfarçam, né, de fato, esses recursos. O disfarçar tem a ver com apresentar, resolver uma, como eu vou dizer, cumprir com uma expectativa do criador, do produtor e do canal, né, e apresentar outras possibilidades. Então, a gente é sempre eterna negociação entre produtor, criador, e a gente fica nesse meio do caminho, por isso que acho que o passo que a Micaela fez é muito importante para entender as possibilidades, ainda que estejam talvez longe da gente. Vou voltar aqui à apresentação para a gente continuar na conversa e a gente vai falando. E aí tem 2 episódios, como eu falei, eles seguem tangentes diferentes, a gente vai para o passado, vai para o presente, a gente entende outros cenários, a gente vê alguma conversa, algum diálogo com a jornada da heroína, com a premissa da Virgem, que são aquelas formas narrativas criadas por outras mulheres, pensando a partir do que Campbell fez, quando ela tem uma retomada de poder, né, até muito simbolizada aqui, pela fantasia que ela usa no dia. A gente vê ela voltando ainda, refazendo as pazes com a sua família, né? A questão da expectativa da mulher escritora negra quando ela encontra um par num lugar de poder dela, ou seja, uma pessoa com quem ela poderia se espelhar. Então, há uma inversão de expectativa, porque a gente espera que ela ajude a Arabella, a gente está o tempo todo esperando alguém que vai chegar para salvar ela desse lugar onde ela foi jogada de trauma no primeiro episódio. Até que a gente chega no último episódio, que é o que a gente vai discutir aqui, que são os 4 ou mais finais possíveis, né? E que cenários são esses que ela apresenta pra gente? E aí vou novamente sair aqui, porque assim, é um momento que eu gostaria até de debater, mas somos muitos, eu não sei como mediar isso. Mas a gente tem um primeiro cenário que é um final totalmente sangrento, né? Que tem a ver com atender uma expectativa de vingança que a maioria das séries que traz essa questão da violência sexual apresenta pra gente. Né? A gente espera que esse cara seja encontrado, até porque no episódio 11 a gente tem um cliffhanger, que é essa ceninha que faz o gancho que é o gancho, né? Pro 12º episódio, onde a gente vê que ele volta ao lugar, né? Ela tentou de todas as formas lidar com esse trauma. Ela voltou à família, ela voltou no passado dela, rememorando no passado da infância, ela voltou para a Itália tentando entender esse ex-namorado, ela tentou de todas as formas se reconciliar se viver com esse trauma. E aí ela não consegue, no episódio 10 e 11, ela começa a voltar todas as vezes para o bar que chama Eagle Death, não à toa, né, morte do ego. E no episódio 11º, ela vê que o cara volta de fato, então ela não estava errada.
isso reacende para a gente, espectador, e isso é uma coisa que a Micaela brinca com a história, com a estrutura narrativa, de que ela vai se vingar de alguma maneira, ou que ela vai ter a sua vingança de alguma maneira, né? E aí, o primeiro final que ela apresenta pra gente, o cenário 1, ela reconhece, né, o David, que depois a própria Micaela em entrevista fala que o nome dele seria o nome do próprio agressor dela, mas ela depois, por fim, foi convencida a mudar o nome, né? E o Tariq, que era amigo dela, e aí a Bella leva a Terry, né, para o banheiro, e elas começam a bolar um plano, e esse plano que vai bolado de se vingar, de machucar, a gente vê que depois, né, dela usar drogas e tal, e ele que é aí ela, o criminoso não, ela tem uma vingança bem sucedida, teoricamente, né, com uma regada muitas drogas, violência e tudo mais, né, ela começa a jogar esse cara no lugar de vexatório, que foi o lugar que ela foi jogada, né? Então, o mínimo que eu posso, que você pode fazer é me deixar ver sua genitália, já que você me viu, né? E aquilo começa a ficar estranho para quem está vendo. Então, assim, gera no espectador que queria vingança uma sensação de culpa, porque você começa a se sentir, tipo, atendido. Eu não queria ver isso, mas eu tô vendo aqui. Então, você queria ou você não queria? Né? Então, a própria estrutura faz com que a gente fique se confrontando. E aí, no cenário 2 que a gente tem, seria uma justiça mais legal, assim, mais engraçada, digamos assim, né? Que é quando ela tem esse grupo dela, de amigas, né, que ela cria no meio da série, e utiliza e junto com esse grupo ela consegue novamente chamar a polícia, conhece uma confusão no meio da rua, depois a polícia chega, e aí esse cara é preso. Uma outra situação menos violenta, digamos assim, mas ainda assim para atender a nossa sede de vingança, de justiça e tudo mais, que a estrutura nos leva a acreditar que vai chegar lá. No cenário 3, a gente tem, então, uma recuperação do poder, que faz parte justamente de uma das estruturas narrativas que eu estava falando, né, que questionam o campo, né, de retomada de poder da mulher, do feminino e tudo mais. Então, ela matando o masculino simbolicamente, quando ela penetra ele, né, na cena, então ela retoma e ela pega o poder, e esse seria um final possível. Mas ainda assim há um estranhamento, porque esse cara entrando no quarto dela, né? Um lugar que era um lugar de refúgio, um lugar onde ela estava construindo a história do livro dela. Então, há ainda essa outra nuance. E ela se relacionando sexualmente com quem a violentou, mas como uma forma de morte ao masculino, né? Que tem nele, e um lugar de poder do feminino. E aí a gente tem um cenário 4, que a gente acha que é um final real, né? Pelo menos a gente é levado a acreditar pelo nível de estranhamento e de repulsa que os outros 3 cenários trouxeram para a gente, né? Em que dessa vez a Bella ela vai se livrar do ego do Eagle Death. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não sei. Tá, eu vi o áudio, mas depois a gente vê. Em que ela vai se livrar dessa parte e que seria o único cenário onde ela conseguiria superar, né, de fato, o que aconteceu com ela e focar no que ela vinha fazendo desde o começo, que era escrever, então, o seu livro, e a gente vê lá no final, nessa praia, onde ela se conecta, né, na Itália, com sua peruca rosa e tal, e isso termina de alguma maneira, tá, mas aí a gente fica assim, e o que isso tudo vai significar, né? O que isso tudo significa? O que esses 4 cenários possíveis significam nesse final dessa série, que nos levou a acreditar que chegaríamos no final e teríamos uma vingança, teríamos uma justiça, teríamos o trauma dela curado, que ela sairia bem e que, né, que tudo voltaria ao normal, que é o que a estrutura narrativa hegemônica faz. Aí depende sempre da interpretação, né? Há uma questão aí de interpretação e a gente não vai ter respostas prontas para isso. Mas a Micaela, ela estava explorando essas complexidades do próprio consentimento, né? Das várias maneiras que ele pode ser explorado ou ignorado, e construindo na sua nova estrutura, na forma que ela apresenta para a gente essa narrativa, uma área cinzenta, né? Ou seja,
um lugar onde eu não preciso ser herói ou heroína, um lugar onde eu não preciso ser a vítima, onde eu posso estar entre uma coisa e outra, e esse entre uma coisa e outra não é um terceiro lugar. Por isso, os vários finais. Porque não adianta a gente, vou negar completamente, então, esse final onde o herói é herói, onde a heroína é heroína, onde a gente restabelece um status quo que eu acredito falso, porque não? Mas uma área cinzenta, um espectro de possibilidades. E por que não fazer um final aberto? Né? Por que não deixar para a gente pensar nesse final? Porque apresentar essas possibilidades de final é justamente jogar, do meu ponto de vista, né, óbvio isso, jogar a gente, como espectador, para nossa satisfação pessoal, do tipo... E depois com o nosso julgamento da gente mesmo. Nossa, eu fiquei feliz porque ele morreu. Eu fiquei feliz porque ele foi violentado e depois que ela foi violentada também. Existe algo possível nesse final que enfim, que restabeleceria uma paz em mim, né? A gente começa a se ver no lugar de algoz e não mais de vítima, quando a gente se identificou com ela, e começa a se identificar, então, com a situação, com o absurdo da situação, com o absurdo do cenário da violência, com o absurdo das nuances que tem aí. Isso é a tal da área cinzenta, que nem o herói, nem a vítima, e uma nova construção, então, de possibilidades de existência, né? Ou seja, novas histórias que não são mais únicas, sejam a minha história prevalecendo sobre a sua, ou seja, qualquer outra história, dando um peso igual para todas elas. Então, um final aberto não possibilitaria isso, né? A gente ainda assim preencheria essa lacuna com os nossos preconceitos, preencheria essa lacuna com as nossas expectativas e tudo mais. E aí a gente fica com uma série de questões, né? Também porque vai apontar para o fato de que o trauma não é apenas resolvido ou esquecido, né? Nenhum dos finais vai trazer um encerramento para a Bella tão simples, não cabe em 12 episódios, ainda que fosse uma saga, ainda que a gente percorresse 50 anos. E então, atacar, chamar a polícia, situações como essa, a gente sabe que não seriam facilmente resolvidas. E aí eu volto para a importância de quem... Na verdade, eu volto não, porque eu acho que eu não cheguei a falar sobre isso, mas eu trago, né, e acho que a maioria de vocês já devem saber, a importância da narrativa em primeira pessoa, né? Essa história é inspirada, na verdade, no que aconteceu com a própria Micaela Coel. Então, ela colocou o trauma dela a serviço de uma narrativa. Então, quando ela estava gravando a segunda temporada de Chewing Gum, ela foi drogada e ela foi estuprada. E ela buscou dentro dela todos esses finais possíveis. Assim como a gente faz quando a gente tem alguma coisa que nos incomoda, a gente fica refletindo sobre aquilo. Eu vou responder dessa maneira, eu vou fazer isso. Então, a gente treina primeiro, porque nós somos, como eu estava falando no começo, miméticos, né? E trazer narrativas em primeira pessoa possibilita justamente que pessoas que vivem ou passam por aquilo, de que têm os mesmos signos que você, ou se identifiquem com você e não com aqueles outros personagens que estejam lá, entendam suas vidas como possíveis também, né? E como mensagem quase que final, assim, já que a gente já se aproxima do final, tentei falar de tudo sem falar de nada, porque é muita coisa. E aí a gente vai deixar esse tempo para discutir e vou ficar muito feliz de poder trocar com vocês. Para dizer que a Micaela, ela escreveu esse projeto, e não o roteiro, ela escreveu esse projeto 191 vezes. Então, escrever é reescrever, e eu acho importante a gente... E ela colocou isso nos episódios, né? Ela coloca isso quando ela é escritora, ela coloca isso quando ela está tendo brainstorm lá e colando milhares de post-its na parede dela. Isso aparece, inclusive, num dos finais. E que é absurdo, né? 191 vezes é muita coisa. Mas... E isso faz parte do processo criativo quando a gente se coloca dentro da narrativa. E isso torna a narrativa tão pungente, tão forte, tão potente, porque a gente está presente dentro dessa narrativa. Então, aqui também fica um exercício para a gente não só se apropriar das fórmulas pré-existentes para potencializar as nossas escritas, mas também
tratar os nossos traumas, querendo ou não, né? Lidar com os nossos traumas e se conectar mais com quem está assistindo ou lendo a gente, ou acompanhando o nosso trabalho, né? Imagino que tenha sido um processo doloroso para ela, né? Não podia deixar de falar aqui que é um tema muito sensível, né? E que a gente precisa lembrar que hoje no Brasil ainda é uma situação muito, muito problemática de se falar, até deveria ter falado desse gatilho antes, enfim, mas imagino que a maioria de vocês tenha visto a série também, tem seus avisos lá. E aí acho que agora a gente abre para perguntas e troca e vai conversando. Tem umas perguntas já aqui, eu acho que no chat. E aproveitei, alguém da produção me disse, a gente vai tipo cair quando der 7, 8 horas, a gente vai sumir, desaparecer, alguma bomba vai explodir, ou se a gente pode estender um pouquinho. Não, não vamos cair, não. A Carla costuma derrubar todo mundo, mas tudo bem, a gente dá um tempinho, né, Carla? Eu só derrubo quando termina oficialmente, é diferente. Estou de brincadeira. E aí eu vi uns comentários aqui, aí eu vou ler, mas eu vou falar o nome da pessoa, e se a pessoa quiser ligar o microfone e comentar, talvez seja até mais interessante. Do Giovanni, né, falando dos personagens brancos. Como você vê essas duas construções? Você quer falar, Giovanni, que você escreveu? Tá aí? Não sei. Ele comentou aqui, fiquei pensando em como ela também desdobra alguns personagens homens e brancos. O roomie dela é que só um apoio mesmo, como vários personagens negros ocupam em séries brancos, né? E também um colega escritor que também assedia e retorna para ajudá-la a terminar o livro. Como você vê essas duas construções especificamente? No caso desse colega que retorna que assedia ela, né? Estupra, na verdade, né? Ela e ajuda para retornar o livro, ele é um cara de origem indiana, se eu não me engano, então ele seria um não branco, né? Ainda mais na Inglaterra, na Europa, que tem essas divisões raciais muito diferentes daqui. E ali, nesse personagem específico, eu vejo que é discutir sobre as outras formas, é traçar justamente esse cenário das formas de violência contra a mulher, as formas de violência sexual, sobre consentimento e não, e também entender que há que ter uma conversa junto a outras pessoas, junto aos homens, junto às pessoas que estão ali reproduzindo ou sendo agentes de uma violência, né? Não é uma narrativa que é só para mulheres, ou seja, não é um manual do como se defender de um estupro. Não é uma situação, é um problema que é de todo mundo. Então, trazer um personagem que não é o vilão filha da mãe, mas que reproduz e que faz e que pratica, eu sinto que é aproximar a discussão para a pessoa, para toda a sociedade, porque se fosse sempre do ponto de vista da mulher, ou sempre numa possibilidade da gente julgar o caráter do cara como um vilão, né, já que ele não tem rosto, a gente só vai se identificar com ele no final, a gente não tem justamente essa possibilidade de relevo mesmo, né? Ou seja, pode ser o cara legal, pode ser o cara com quem você quis ficar junto, não precisa ser sempre um cara que te drogou no meio da noite. Então, eu sinto que modulou esse personagem nesse lugar mas sem nenhuma tentativa de depois tratar ele, digamos assim, porque a gente sempre tem uma correção de caráter também pelo plot, né? O plot corrige o caráter do personagem, né? E esse personagem, ele não tem essa redenção, ele ajuda, ele não vai ter crédito nenhum com isso, ela não desculpa ele, ela não precisa perdoar ele continua sendo o cara que agrediu, e no final das contas ele continua também sendo o tal do ghostwriter, ele nunca vai ter o nome dele elevado ao lugar de autor, que era o que ele poderia ser. Então, ele continua ali ajudando a ela até ela ter a própria voz, né? E o roomie dela, eu sinto duas coisas. Ele que a gente sempre fica na expectativa, justamente porque ela constrói isso no plot e porque a gente está viciado nessa estrutura narrativa, de que algum homem branco foi o que violentou ela, já que é o que ela viu no começo. Em muitos momentos da narrativa, ela tensiona justamente para a gente até acreditar que ele pode ter tido alguma culpa. E isso foi uma modulação que ela construiu e que é uma modulação que a gente sempre vai existir na vida real, né? De pessoas, de mulheres e de mulheres negras, sobretudo, né? Um medo dessa figura.
né? E o fato dele entrar e sair da série inteira sem ter nenhuma culpa no cartório, digamos assim, e sendo ali só um apoio, uma orelha, esse personagem, aí gera essa crítica e esse comentário que o Giovanni faz aqui, que é dos personagens negros nas séries e audiovisual e tudo mais, ou mulheres também, estão sempre ali para ser orelha, para ser a pessoa que vai só ouvir o protagonista, só fazer apoio ou fazer escada do protagonista, então colocar também essas pessoas, mas eu acredito que ela faça isso nesse lugar, mas ela faça mais fortemente ao apresentar uma diversidade de personagens negros. Então, é mais rico nesse lugar do que simplesmente de colocar pessoas brancas para serem escadas, porque aqui, novamente, ela não está falando sobre uma inversão de poder, né? Ela não está falando sobre supremacia da mulher sobre o homem, senão ela não ia chamar outros homens para o diálogo e não ia apresentar um homem, por exemplo. Ela não está falando de supremacia negra, né, no lugar dos brancos. Então, aqui ela é uma diversidade de olhares e da perspectiva da mulher ali, porque a gente tem duas, mas enfim, é um diálogo. Então, eu acho que é muito mais inversão da nossa expectativa do julgamento deles, assim. A Samantha falou do comentário do Moonlight, comentou sobre o Moonlight. Ninguém pode dizer que esse filme trouxe uma conclusão para como é a experiência de um homem negro gay. Exatamente. Nem Moonlight, nem essa série. Será que o protagonista conseguiu se abrir e assumir sua homossexualidade? Isso fica aberto, né? Isso foi uma escolha, obviamente, da narrativa, mas a gente preenche pelos nossos próprios preconceitos, é aquilo que eu estava falando, né? A gente quase que espera que um homem negro ligado à criminalidade homossexual, que ele não vai ter um final feliz. Então, quando ele deixa um final aberto para a gente preenche com o que a sociedade empurra e com os nossos preconceitos e com o status quo. Então, eu entendo uma narrativa que tem finais possíveis mais interessante por conta dessa questão em específico. Se tem certo, se tem errado, isso aí é outra coisa. Número de revisão. Aí a Samantha perguntou, Maíra, quando acrescentamos nossas vivências únicas nas criações de roteiro, já não estamos, de certa maneira, de outra forma, rompendo com essa hegemonia? Falo isso do ponto de vista da mulher negra também. Adorei suas provocações e insights. Eu acredito que sim, mas eu acredito também que não basta. Se é que eu posso dizer assim, que não basta a gente estar nesse lugar. A gente rompe com uma série de coisas, porque a gente sabe que o número de profissionais do audiovisual, em qualquer etapa de produção, negros, é muito baixo. Muito baixo não, é inexistente, né? Muito baixo em alguns lugares, inexistente em outros. Apesar de ter uma série de profissionais aí formados, capacitados e competentes no meio comercial, a gente sabe que ainda é assim. E sim, a gente rompe com uma hegemonia, que é do poder de escrever, o poder produzir, o poder filmar, o poder imprimir olhares e pautar discussões. Mas a gente ainda não detém, né, os meios de produção, usando os termos, né? Então, ainda assim, a gente fica à mercê do que os streamings querem, os canais querem, as produtoras querem, e quem são essas pessoas que estão nesses lugares, né? Não são ainda pessoas negras, apesar de a gente ser a maioria da população brasileira. Então, eu acredito que a gente vai trazer um olhar que vai avançar de pouco a pouco, mas é óbvio que a gente não pode dizer que todo mundo agora tem que ser Micaela Coel e fazer série, escrever sua série, produzir e bancar, ir para a HBO, até porque a gente sabe o quanto foi difícil para ela, é difícil para todo mundo. Mas a narrativa independente, digamos assim, do ponto de vista da autoria negra, feminina, enfim, não hegemônica, talvez é quem consiga melhor o seu objetivo, né? Por isso está aí a importância dos curtas-metragens, da gente estar contando histórias em outros lugares que não só o mainstream, né? É muito complexo, na verdade, essa discussão, porque não basta a gente estar com a caneta na mão ou o computador na mão, isso que eu quero dizer. Rompe com uma série de coisas, mas ainda não desconstrói o que a gente tem estabelecido aí, infelizmente. É possível explorar essas estruturas em longa-metragem também? Sei que a Micaela se inspirou em Bruce Sandow nesse final, mas vejo poucos exemplos dessa estrutura em filmes. Eu não sei, sinceramente, se ela se inspirou em Bruce Sandow. Na verdade, o Bruce Sandow, ele
ele traz uma coisa que é bem antiga, que tem a ver com De Volta para o Futuro, essas estruturas narrativas onde você apresenta finais, na verdade é o Dia da Marmota, né? Apresenta, volta, retorno para de novo, ai meu Deus, vou ter que viver isso de novo, então não são finais abertos, né? É não chegar no final nunca. É entender que não tem final, que dentro da história tem uma outra história, que você fica no eterno looping narrativo. Ainda que você avance ao longo dos episódios de Russell Doll na história dessa personagem. A gente avança, tem uma estrutura clássica ali por trás da repetição do dia. Então, a cada dia que se repete, a gente avança um passo na história dela, tanto que no final a gente tem um final, a gente não volta para o começo, isso que eu quero dizer. Então, eu não sei se tem uma inspiração direta nessa narrativa. Eu não sei dizer assim de cabeça se existe algum longa-metragem que já tenha feito alguma coisa assim parecida. Eu lembro do Adaptação, que é um filme dos 11, se eu não me engano, que fala justamente de um escritor que está fazendo um filme, agora eu não vou lembrar exatamente todos os detalhes, mas que é o Nicolas Cage que é o protagonista. E ele tem umas coisas muito, muito inspiradas, muito parecidas. Eu diria que é um longa-metragem para ver, para pensar a estrutura próxima ao que a Micaela construiu. Mas ela, em algumas entrevistas, ela falou que se inspirou muito no que ela viu o diretor fazendo com a personagem dela de Black Earth Rising. Então, quando ela estava atuando como ela estava com a atriz nessa série, as viradas de ato ao longo dessa série, ela usou de inspiração para a construção da estrutura. Se vocês verem e entenderem como, me digam, porque eu já vi 20 vezes e não consegui dimensionar essa inspiração dela, não. Talvez seja algo vivido em set de filmagem que não está ali impresso, mas enfim. Tem uma entrevista que a Micaela deu para o Squire falando sobre o final, o cenário, o processo de escrita, é legal. Acho que é esse, do Charlie Kaufman. Acho que é isso. Não tem mais nenhuma pergunta, acho que ninguém mais tem no comentário, chegou nas 18 horas. Olha, gente, conseguimos. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu tentei falar brevemente, é muito mais como uma semeadura de insights e de provocações. Acho que sempre cabe a gente buscar produtos que sejam disruptivos, e na mesma medida que a gente vai ler e ver filmes e ter a mãozinha para cima, alguém falou. Ler e ouvir filmes e tal, que são os clássicos, a gente também precisa se aproximar dos inovadores, né? Inovadores em formato, inovadores em estratégias narrativas, porque é isso que vai nos contaminar positivamente para a gente construir os nossos projetos, né? E apesar de ter sido a série mais comentada de 2020, é a que está sendo mais rejeitada de 2021 nas premiações, né? Então, fica também um questionamento para a gente refletir por que uma série mais criticada positivamente é aquela que é mais excluída das premiações, ao passo que Emily em Paris, por exemplo, não estou fazendo nenhum julgamento, mas estou, aí como várias premiações, a ponto da uma das autoras, uma das roteiristas da série de Emily em Paris, ter dito abertamente numa crítica do New York Times que ela acha um absurdo ela ser indicada e a Micaela não, né? Então, acho que fica também essa reflexão de se o quanto que os curadores e as pessoas que estão aí fazendo seus prêmios aceitam quando a gente rompe, seja porque a gente está num lugar, seja porque a gente constrói algo novo, essas pessoas. Pose também é super negligenciado, é verdade. Mas ainda tem alguns prêmios que indicou, né? Não sei. Maíra, eu queria comentar, eu ativei o microfone, não sei se eu podia fazer isso. Primeiro, obrigada por essa provocação, assim, eu acho que, nossa, eu achei fantástico, assim, porque a gente acha que está quebrando padrões só por, claro, né, como você falou, a gente já está rompendo essa estrutura, né, hegemônica ao ser uma mulher negra escrevendo uma história, enfim, eu tô falando do meu exemplo, né, mas eu não tinha pensado em como romper com isso também usando os formatos que podem me ajudar a contar essa história melhor, né.
não ficar à mercê também do que os players estão pedindo e também tentar o máximo possível. Claro que a gente tem que pagar os boletos, né? Mas, tipo, contar as histórias que a gente quer contar mesmo. Eu queria te agradecer por isso e só comentar e perguntar, né? Se você assistiu Insecure, da Issa Rae, que também passa na HBO, e o que, que você acha? Se você pode traçar algum paralelo entre essas séries, enfim. Eu assisti, sou mega fã, mas muito mais porque é uma série de conforto, né? Todo mundo deve ter sua série de conforto, né? A gente fala que é aquela série que a gente tá cansado, estressado, e aí você vai ver uma série, a série Brigadeiro de Colher, né? Que você, quando você tá precisando de um conforto. Eu acho que a Issa também foi muito inteligente a usar uma estrutura, uma jornada de amadurecimento clássica, né? Para contar uma história que não era contada. E eu acho que ela usou da experiência dela na websérie, que ela criou, né, que fez um puta sucesso, e essa abertura da HBO para construir essa narrativa. Mas ela usa, sim, uma estrutura, uma jornada clássica de amadurecimento. Em cada um dos episódios, a gente vê essas etapas sendo cumpridas, quase dá para você dar check, né? Mas ela traz um cenário diferente, um frescor, uma voz diferente, uma mulher negra de 30 e poucos anos, que está vivendo um drama de qualquer outra mulher de 30 e poucos anos, que é justamente essa virada de chave de 20 e poucos para 30 e poucos. Opa, eu já deveria estar casada, eu já deveria ter filhos, eu já deveria estar trabalhando na profissão dos meus sonhos, eu já deveria... Aqueles vários eu já deveria, em que ela não chegou ainda, não à toa o nome da série é Insecure, né? Que ela não chegou ainda para uma série de travas delas que têm explicações sociais, mas que são internas, né? E a gente vai ver ao longo dessas 4 temporadas, se eu não me engano, essa conclusão, esse desfecho final, e tá tudo ali, tá tudo entregue. Tem comédia romântica, tem o romance, tem o cara, tem as amigas, tem ela chegando no emprego dos sonhos, tá tudo ali. E isso, para mim, também é uma estratégia, né? Como eu quero dizer assim, acho que existem estratégias diferentes de contribuir para um novo audiovisual, um audiovisual diverso, né? Não sei se a gente traça um paralelo direto entre as séries. Eu acho que a Issa consegue fazer essas quebras de estrutura quando ela constrói alguns episódios em intratemporada, em que ela tem uma escapada do plot, né? Quando ela constrói uns episódios atípicos, que vai no Coachella, no show da Beyoncé, ou quando, não lembro exatamente qual temporada, mas tem temporada que rola isso. Uma viagem no meio. Então, assim, ela traz uma estrutura ali, uma trama bem clássica, e aí ela faz uma suspensão na trama quando ela coloca um episódio atípico como esse, uma road trip, viagem, mulheres, e aquele drama fica ali suspenso por um tempinho, enquanto a gente está vendo amigas de boa, tentando entrar ver o show da Beyoncé, alugando casa e tudo mais, e cada uma não conseguindo, e depois ela retoma a trama. Então, se é que eu posso fazer um paralelo de estrutura, de ruptura de estrutura, eu diria que esses episódios atípicos das temporadas de Insecure traz isso. Mas aí já virou um formato, isso tem em outras séries, muitas outras séries têm feito isso já, né? Não sei se eu te respondi, Samantha, mas obrigada pela pergunta. Também é um dos meus episódios favoritos, o João tá comentando aqui. Acho que então a gente chegou ao final, né? Não tem mais nenhuma pergunta. Maíra, muito obrigada. Queremos te agradecer. Convidar todos que estão aqui para estarem aqui daqui a pouquinho. A gente tem agora o bate-bola, bate-tela com a Mirna Muniz e a Flávia Vieira sobre Bíblias de série. Então, até daqui a pouquinho, pessoal. De novo, Maíra, muito obrigada. Prazer ter você com a gente. Obrigada a você, gente. Assistam a Mirza e a Flávia, que são maravilhosos colegas de roteiro, de luta aí, de audiovisual preto também, falando sobre Bíblia. Então, recomendadíssimo. E quem for roteirista já profissional, ou tiver aí seu caminho já em andamento, gente, venham para a abra.arte.br, tem lá no Insta, tem lá no LinkedIn, tem no Facebook também. Eu não podia deixar de dar esse recadinho no final. Obrigada.
Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.